bom dia. Obrigado pelo convite, em especial ao meu orientador eterno, o professor Tuca, e a escola, a Unicamp, que eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado aqui, e onde eu comecei a trabalhar com essa questão de gestão de risco, de seguro. O que eu vou falar é fruto desse trabalho que nós fizemos aí junto com o Banco Mundial e com o apoio do Ministério da Agricultura. Revisão rápida e integrada da gestão de riscos agropecuários no Brasil. Isso está disponível nesse link abaixo ali, está indicado o link, está disponível na internet. Mas eu queria começar chamando a atenção, a gente olhar um pouco a agricultura, como ela evoluiu nos últimos 20 anos e o que a gente pode esperar para a agricultura nos próximos 20 anos aí. Há 20 anos atrás, eu lembro, meu pai meu pai era agricultor e os seus amigos mediam o sucesso de um agricultor em sacos por hectare, ou quilos por hectare, e o tamanho da fazenda. O bom agricultor produzia 30 sacos por hectare, o outro produziu só 20, então eu sou melhor, né? Hoje, o agricultor mede isso em renda por hectare, né? Isso parece uma mudança que não é muito importante, mas tem e está relacionado com o que o professor Cláudio falou. A agricultura se tornou, especialmente no Brasil, uma poderosa máquina de fazer dinheiro, né? O agricultor hoje lá, ele investe naquilo que vai dar mais retorno. Com isso, ele intensifica a sua produção, ele passa a produzir cada vez mais, ele procura ocupar a sua área os 365 dias do ano. Se possível, ele vai até tentar iluminar a sua área durante a noite para que passe a produzir mais. E isso levanta uma série de implicações, uma série de riscos para ele. Se no passado a função dele era produzir, porque o Estado garantia a renda econômica, a renda financeira, no presente e no futuro, né, isso muda. E o objetivo dele é dinheiro. Eu vi a questão de uns dias atrás, conversando com um grupo de agricultores de Cristalina, eu fiquei surpreso, um agricultor com 500 hectares faturando 10 milhões de reais ao ano, enquanto um agricultor com 4 mil hectares das culturas tradicionais de soja e milho não conseguia ter esse faturamento, ficava em 9,700 e pouco. Então, essa é a lógica, e isso levanta uma série de novos riscos. Se no passado o grande risco era produzir, e isso estava muito associado a clima, né, no presente e no futuro vão surgir novos riscos. E você precisa políticas, e a gente divide essas políticas basicamente em mitigação, transferência, que é o seguro, você transfere, você compartilha com outros o risco, e estratégias de resposta. Um bom exemplo de estratégia de resposta é o Garantia Safra. Depois que ele perde, alguém vai lá e vai resolver o problema, o que é o Garantia Safra no Nordeste, né? Mitigação, mas o foco tem que estar o negócio aqui na mitigação e na transferência. Ou seja, você tem que prevenir o risco, e para isso você tem que estar de olho quais são os novos riscos que podem ser levantados. E aí, esse trabalho a gente propôs 3 classes: riscos de produção, riscos de mercado e riscos de negócio, risco do ambiente institucional, risco regulatório, né? Risco de produção. O primeiro é climático, né? E isso é histórico, a agricultura associada a clima. Mas a gente fez também um trabalho sobre percepção do risco, entrevistou vários agricultores, e para eles sempre, qual é o risco mais importante da agricultura? É o risco de clima. E qual o risco que está mais bem atendido por políticas públicas e instrumentos de gestão? É clima. Ou seja, clima é um risco importante, mas a gente tem mecanismos de mitigação, a gente sabe, já sabe lidar bem com esse risco. Agora, nessa intensificação produtiva, nessa máquina de fazer dinheiro,
em que ele ocupa a sua área os 365 dias do ano, ele está colhendo soja aqui e ao lado aqui já está crescendo milho, né? Quando esse milho estiver florescendo, ele já tem feijão ao lado, feijão irrigado crescendo ao lado. Isso é uma oportunidade para que pragas e doenças vão migrando. Ela migra de uma cultura para outra, da outra para outra, e risco sanitário, a nossa conclusão é que risco sanitário passa a ser um problema seríssimo. Não bastasse essa questão, nós temos as fronteiras do Brasil, aí, segundo alguns levantamentos, nós temos mais de 200 doenças que estão na fronteira do Brasil prontas para entrar no Brasil. A gente precisa ter atenção com isso, a defesa sanitária. Ou seja, risco sanitário é algo importantíssimo. E quando a gente colocava para o agricultor, clima é importante, mas e sanidade? Sanidade, se der, eu vou perder tudo. Você tem como tratar com sanidade? Não, eu não tenho boas ferramentas ainda para tratar com o risco sanitário. Há uns 4, 5 anos, eu não me recordo muito bem, uma lagarta aí, a lagarta helicoverpa, criou um super problema para a agricultura brasileira. Rapidamente foi resolvido o negócio, o Brasil tem tecnologia, etc., mas é um risco que está presente. Bom, a gente está falando em intensificação, está falando em usar a gestão recurso natural, né? Brasília, o ano que vem, vai sediar o ano internacional da água, alguma coisa assim. Brasília vai sediar lá uma grande conferência, e a população de Brasília está 2 dias por semana sem água, racionamento, porque não tem água em Brasília. Lá é um problema de gestão, que o governo não se preparou para abastecer a cidade. Mas quem está pagando a conta é a agricultura, porque eles estão saindo fechar pivô, fechar tanques de piscicultura, né? Nada contra, é preciso fazer a gestão, mas nós não estávamos preparados. Então, esse risco de recursos naturais passa a ser, em futuro bastante próximo, com certeza vai ser um risco que a agricultura precisa prestar atenção, né? Não bastasse o risco de gestão dos recursos, há o risco de gestão da propriedade. Porque o agricultor, meu pai, a questão dele era produzia trigo e entregava para o Banco do Brasil. E dali para frente era um problema do Banco do Brasil comercializar esse trigo. Hoje, o agricultor, o produtor rural, ele precisa estar conectado na bolsa, sabendo o preço da soja, sabendo a variação cambial, ele precisa estar atento a novas tecnologias de produção, ele precisa estar atento à questão climática, mudanças climáticas, como isso está se comportando. Ou seja, a agricultura passou a ser um negócio extremamente complexo para fazer a gestão, né? Não é para amador mais fazer gestão de produção agrícola. Tanto esse eu citei que produz 500 hectares, quanto aquele que produz 5.000 hectares, né? Eles precisam estar atentos, né? E ele diversifica a sua produção, não é mais soja, é soja, tomate, milho verde, cebola, etc. Então, quantos mercados ele precisa estar atento? Isso é um tremendo risco que vai ser, muito em breve, vai ser levantado. Ele resolvendo o problema da sanidade, ele produzindo, ele resolvendo o problema de gestão, vem a questão comercialização. Ele precisa estar atento a bolsas, ele precisa estar atento a barreiras internacionais que vão ser cada vez mais levantadas na medida em que o Brasil se desponte na produção de alimentos. E cada vez mais, se o Brasil se afirma como uma grande fonte de alimentos para a humanidade, né, isso desperta interesses geopolíticos e vão tentar fazer o Brasil que ele se mantenha na sua insignificância. Então, é um novo risco, e é o risco de mercado e é o risco de mercado externo, que o jogo é pesado, o risco de mercado externo. E aí a gente precisa olhar se a gente está preparado para isso. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está fazendo um esforço tremendo em abrir novos mercados. Mas a gente percebe que a gente está muito longe ainda de chegar lá, porque a reputação brasileira no mercado internacional é muito ruim.
Nós somos o único país, o nosso Código Florestal garante que é o único país que o próprio produtor rural preserva a área. No mínimo 20% da sua área é preservada. E nós somos acusados diariamente lá no mercado internacional de estar desmatando, né? E isso é uma questão de reputação, nós precisamos trabalhar melhor isso, né? O Ministério da Agricultura tem feito um esforço tremendo, ampliou agora o número de adidos agrícolas que vão estar contratando novos adidos para representar melhor o Brasil no exterior. Mas eu não sei, eu acho que o Brasil deve estar agora com 20 e poucos, 30, na casa de 30 adidos agrícolas. Estados Unidos e Japão tem mais de 150, ou na casa de 150. Olha como a gente está longe. A gente precisa o risco de mercado externo. E aí produziu mais, abriu mercados, nós temos o risco de logística. Isso teve implicações recentes aí, e a bem da verdade, essa logística, a questão do transporte, não passa a ser um risco, propriamente um risco, porque isso está dado, está embutido, isso é um custo. Mas o agricultor sabe que vai ter problema para escoar a sua produção. Mas a gente precisa estar atento se nós vamos ter portos e etc. em futuro, bastante próximo para exportar. Esse custo das filas dos caminhões, que é um problema tremendo e é um custo tremendo para o Brasil, que talvez pode voltar a se repetir, né? Mas isso não vai ser nada diante do fato de quando os nossos portos forem incapazes de dar escoamento à produção. O armazenamento é um problema sério. O Brasil não tem estrutura de armazenamento, a gente precisa pensar nisso. E isso leva a uma questão do marco regulatório. A sociedade cobra mais, os agricultores cobram mais, os grupos de interesse cobram mais, a pressão política é tremenda hoje sobre o setor agrícola. Nós precisamos ter estabilidade, nós precisamos ter regras claras, né? As coisas não podem ser feitas de atropelo, de última hora. É preciso o Estado brasileiro pensar a agricultura como setor estratégico e ter atenção para isso. Aqui eu faço um resumo só das principais políticas. Olha que a gente tem muita política para gestão de risco, principalmente na área de mitigação e na área de transferência. Então quem olha esse gráfico fala assim, mas o Brasil tem bastante política, e tem mesmo, e a política do seguro rural, que o Brasil vem avançando, é fantástica, é exemplo no mundo, o nosso modelo de seguro rural, com todas as dificuldades que o Vitor tem lá, orçamentárias e etc, etc, e a gente sabe disso, que podia ser melhor, mas o Brasil tem avançado nesse sentido. Mas o que o seguro rural vai fazer diante de uma nova ameaça, de uma nova praga? Como que nós vamos lidar com isso, né? Como que, se nós aumentarmos a logística, se nós produzirmos mais, é mais circulação de mercadoria, é caminhão para cá, caminhão para lá, é porto, é navio, é praga circulando junto, né? Nós estamos potencializando, quer dizer, essa maior produção do Brasil, que implica em maior logística, implica também na circulação de pragas e doenças. Como que nós vamos lidar com isso, né? É preciso atenção. Como o seguro rural vai lidar com isso quando ocorrer um novo surto? E aí, a gente fez esse gráfico, quem olha assim não entende nada, e não é para entender mesmo, né? Essa é a gestão da política agrícola no Brasil. Hoje já não tem mais o MDA, mas ela estava dividida em 3 ministérios, né? Lá embaixo você tem 2 agriculturas, a agricultura familiar e a agricultura comercial. E uma caixinha se comunica com a outra, que se comunica com a outra. Ou seja, não há uma gestão nacional, uma gestão integrada de risco. Não há ninguém pensando, quando está pensando em logística, está pensando junto em sanidade. Quando está pensando em o risco climático, que graças ao trabalho da Embrapa, o zoneamento climático, isso
melhorou muito, mas não está pensando que novas tecnologias podem impactar aquilo e como isso tem que ser articulado. Eu só queria chamar a atenção, essa figura, como é feita a gestão de risco no Brasil hoje. São caixinhas, né? Caixinhas que se comunicam muito mal, e a gente precisa olhar a gestão agrícola, a gestão da agricultura brasileira como um todo, né? De uma forma integrada. Baseado nisso, a gente tem essas conclusões. Você tem riscos emergindo, surgindo, riscos que são tão importantes hoje na agricultura brasileira quanto a gestão da produção, né? E olha que o Brasil já sabe fazer muito bem a gestão da produção, mas nós temos risco sanitário, risco de mercado internacional, e o principal risco que pouco se discute é o risco do ambiente institucional, é aquela figura que eu mostrei. E isso é importante porque esses riscos estão interrelacionados, e o foco deixa de ser a produção do produtor, mas tem que ser a renda do produtor. Eu sei que o MAPA tem feito, o Ministério da Agricultura tem feito um esforço tremendo em caminhar nesse sentido de garantir a renda do produtor. E eu sei também que ele tem enfrentado muitas dificuldades para avançar nesse sentido. Mas isso é muito pouco ainda diante dos novos riscos que se impõem em um futuro bastante próximo. O Brasil tem várias regras, várias leis, várias estruturas, né, e muito boas, diga-se de passagem, quando comparada com o restante do mundo, para fazer gestão. A gente precisa juntar as caixinhas, né? Esse pessoal, o pessoal do Ministério dos Transportes, passar a conversar muito mais de perto com o Ministério da Agricultura, com a Embrapa, passar a conversar, por exemplo, qual a possibilidade de disseminação de doenças com a abertura de uma nova estrada ou um novo modal de transporte. É preciso que o setor público trabalhe numa parceria muito estreita com o setor privado. E aqui é um trabalho que a gente está conduzindo. Você tem o valor, a gente analisou o valor da produção agropecuária tem crescido nos últimos 10 anos, 15 anos, absurdamente mais do que a economia brasileira. Significa que o caixa do governo, e a gente está vendo, o caixa do governo está ficando aquém do crescimento da agricultura. E aí vem a pergunta, quem vai financiar a agricultura brasileira? Hoje, um chute aí, basicamente, 30% é o recurso do produtor, 30% são recursos controlados, recursos que, de alguma forma, o governo está fazendo a gestão, e 30% são recursos privados. Esse 30% do governo é sabido que não passa, né? Não tem mais para onde crescer. Nós precisamos desenvolver novas modalidades de financiamento, né, para captar recurso do setor público, captar recurso do poupador nacional ou o poupador estrangeiro. Nós precisamos trazer recurso para fazer a agricultura crescer. Esse é um grande risco que já esse ano, já nos últimos 2 anos, vem mostrando que a coisa está no limite. O governo desenvolveu as LCAs, o poupador, você, qualquer um que aplique um dinheirinho no banco lá tem a LCA, é uma ótima aplicação, porque é isenta de imposto, né? E ela está financiando a agricultura. Então, a tendência é que isso cresça e deve crescer, porque senão a agricultura não tem como se financiar. Outra é a gente buscar recurso no exterior. As tradings hoje, para grãos e algodão principalmente, desenvolveram excelentes instrumentos aí, os contratos de barter, o soja verde no passado, são excelentes instrumentos para financiar a agricultura. Mas nenhum desses instrumentos vai adiante se nós não tivermos mecanismos de gestão de risco muito bons. E eu tenho quase certeza que os mecanismos que estão hoje aí são ótimos. Em relação ao resto do mundo, o Brasil está muito bem.
O Brasil tem feito um excelente trabalho nesse sentido, mas eu tenho certeza que ainda são insuficientes. Se nós olharmos o nosso maior competidor, os Estados Unidos, né? Ele tem mecanismos de financiamento, de transferência de renda, né? Tremendos lá, mas ele tem uma indústria forte e um setor de serviços forte que gera riqueza para que possa sustentar o crescimento da agricultura. O Brasil, a gente sabe que não é bem assim. Então, nós vamos precisar recurso do poupador privado ou do investidor estrangeiro, né? E eu não entro no mérito aqui se a gente vai ficar dependendo do capital estrangeiro ou não, né? O ponto que eu chamo a atenção precisa ter instrumentos de gestão de risco muito bons. O Brasil não pode ficar à mercê do que aconteceu com a lagarta, a helicoverpa. Surgiu a lagarta, como é que vai resolver? A gente precisa estar pensando nisso. E essa é uma oportunidade, né, numa universidade que o professor Boinaim proporciona, de que o setor público passe a discutir com o setor privado como vai ser feito isso. O Vitor tem feito um excelente trabalho, o Ministério da Agricultura tem feito um excelente trabalho nesse sentido de avançar. É claro que tem aqueles que reclamam, mas faz parte, a gente tem que sempre cobrar mais do governo, né? Mas a gente precisa continuar avançando nesse sentido. E a gente sugere aqui, esse trabalho sugeriu uma agenda para o futuro para a questão do risco. Uma é melhorar o sistema de transferência de risco, né? Que o seguro cresça, né? Basicamente é isso. Precisa crescer o mercado de seguro rural no Brasil. E crescer com qualidade, obviamente. Para que isso aconteça, é preciso melhorar um sistema integrado de informações. Hoje, o que é feito com o zoneamento, em que se disponibiliza informações, época de plantio, cultivar, tecnologia e etc., isso precisa estar ligado a mercado, preço, câmbio, sanidade, logística. O Brasil deveria, nós sugerimos ao Ministério do Transporte que eles implementassem um sistema, quando fez esse trabalho, que eles implementassem um sistema de alertas. A estrada está congestionada, o porto está congestionado, e eles saíram lá com o negócio do agendamento nos portos. O caminhão, antes de sair lá no Mato Grosso, ele agenda a sua descarga nos portos. Isso já melhorou muito a logística no Brasil. Redução de risco no comércio internacional. O Brasil deve ter tremendo foco em cima disso, e principalmente melhorando a sua reputação no cenário internacional. Planejamento integrado da logística, como eu falei. Gestão de recursos da água, né? Não é possível que o Distrito Federal esteja sofrendo com escassez de água. E o Distrito Federal tem uma rede de poços e etc. para monitorar a água lá, invejável. É preciso que isso seja mais discutido e que esses resultados produzidos venham à luz e sejam utilizados no sistema de gestão de risco. E é preciso que a tecnologia, e aí a Embrapa vive isso diariamente, que a tecnologia chegue ao produtor. Não resolve uma tecnologia ser produzida e gerar uma bela de uma tese e ficar aqui na biblioteca da Unicamp. E o Brasil tem perdido, ao longo dos anos, alguns setores, grãos, algodão, fibras. O Brasil até tem avançado, mas nessa questão de transferência de tecnologia, mas uma coisa muito estreita. Isso está engessando a liberdade do produtor à gestão. A gente dispõe hoje dos pacotes de produção, o pacote de produção para soja, o pacote de produção para milho, que são muito bons, mas como que isso interage entre eles? O produtor não é mais um produtor só de soja, ele produz soja, milho, ele já está produzindo na mesma área tomate, milho verde e por aí vai, né? Essa questão da integração, da transferência de tecnologia, a gente vê que é um gargalo que o Brasil precisa enfrentar, porque senão vai ter problemas.
E era isso. Agradeço, professor. Não sei se eu passei o tempo. Obrigado. Excelente, Pedro. Excelente apresentação. Vamos abrir aqui o debate. Eu acho que esse é o objetivo, né, desse painel. Nós temos quanto tempo? Temos 15 minutos. E para deixar mais morno, deixa eu falar algumas palavras sobre aonde que o setor privado pode ajudar. Eu concordo que essa conta 30-30 e um terço para cada um, temos certeza aí que o governo, em termos de avanço da agricultura, esse percentual vai diminuir. A geração de recursos internos dentro do próprio setor eu acho também complicado. Sem dúvida o setor pode avançar, mas daí não virá grandes percentuais. Sobra então no setor privado, onde o setor de seguros tem um papel relevante. O Vadicure, onde é que está o Vadir aí? Tá ali. O Vadicure é um dos grandes amigos que já vem trabalhando com isso há bastante tempo. Não tenha dúvida que a participação do seguro na agricultura cresceu muito, muito, muito. Eu me recordo que quando esse assunto me despertou a atenção, era um percentual de área segurada, era literalmente ridículo, já nem tenho mais a memória de quanto era, e hoje já está crescendo. E de fato, as seguradoras aos poucos, lamentavelmente, são muito poucas, né? BB Mafre talvez seja um exemplo muito bom sobre que pode ser feito, mas nós temos que trazer as outras seguradoras para dentro desse risco. Só que é um risco difícil de trabalhar. E é exatamente o motivo, eu acho que foi essa preocupação de nós termos publicado esse material e estarmos fazendo uma série de eventos a esse respeito. É aquele trabalhinho da formiguinha, não da saúva, né? Porque saúva não é muito agradável, mas eu acho que nós temos tanto a universidade como a nossa escola, o nosso centro e as próprias boas seguradoras estão trabalhando, tentar ampliar esse mercado.